Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 607 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 4 do livro dos Cantares de Salomão. Trata-se de um livro de difícil interpretação e que tem sido muito mal interpretado ao longo da história. Talvez só perca para o livro de Eclesiastes. E entre as muitas alternativas que são fornecidas para a sua interpretação, talvez ele só perca para o Apocalipse, em termos de número de possíveis interpretações apresentadas. Nós não temos certeza absoluta que o cântico seja de Salomão, porque a preposição hebraica pode significar, como é o caso dos Salmos, para Salomão, em homenagem a Salomão, sobre Salomão, dedicado a Salomão. E, embora tenhamos referência na Escritura de que Salomão escreveu 1005 cânticos, embora tenhamos 21 espécies vegetais, 15 espécies animais mencionadas aqui, e saibamos que Salomão seja entendido disso, é até possível que a expressão sulamita seja o feminino para Salomão, entendendo então que essa seria a mulher que pertence a Salomão. Embora o livro mencione vários lugares do Estado de Israel, que vão desde o extremo norte até o sul, um panorama geográfico que só foi possível na época de Salomão, embora se fale muito de prosperidade, já que os enfeites das roupas aqui são todos muito chiques, e esse tipo de riqueza só foi possível na época de Salomão, embora haja inclusive um paralelo desse tipo de poesia com poesias egípcias da época de Salomão, tudo isso só nos ajuda a situar o livro naquela época, mas não prova que Salomão tenha sido seu autor de fato. Também há alguns argumentos que sugerem que possa não ser Salomão. Um homem que era tão rodeado de mulheres como Salomão, tinha 1000 mulheres à sua disposição, como seria um pouco estranho ele fazer um cântico tão exclusivista e tão monogâmico a respeito de uma só, não é? Como Salomão daria oportunidade a qualquer mulher de dizer o meu amado é meu, como é dito aqui, isso seria muito improvável. Além disso, em algumas passagens do texto parece que Salomão figura como uma terceira pessoa. Seria improvável também que Salomão escrevesse sobre si mesmo na terceira pessoa. E dependendo de como você interpreta o livro, Salomão poderia soar aqui como um intruso tentando se meter no relacionamento da noiva com o noivo. Então nós não sabemos muito bem quem é o autor, temos clara noção da época e ficamos aqui tentando nos perguntar o que é que temos diante de nós. Temos um drama, uma encenação que tenha enredo? Bom, a primeira coisa que é importante dizer é que essas notinhas aqui, esposa, coro, esposo, não são originais. Essas são indicações que tentam nos ajudar a imaginar quem é que está dizendo o que, quando e para quem. Mas é possível que haja uma interpretação diferente desta, e na verdade elas existem. E então a gente fica com dificuldade de saber quem é que está realmente falando em todas as ocasiões. Elas nos influenciam, essas notas, a ver um pretenso drama. Parece que há um enredo, mas isso não é verdade. E é impossível ter maiores certezas a respeito disso. Tanto é que não se tem certeza até hoje se são 2 ou 3 personagens. Há um rei mencionado, há Salomão mencionado, há a Sulamita, a amada, e há um pastor. Pode ser que o amado seja o pastor por conta da descrição pastoril dos poemas de amor, que era comum na época. Pode ser que o rei seja o noivo, porque os noivos se vestiam de rei para se casar. Pode ser que o Salomão seja o rei, e por aí vai. E aí a gente acaba perdido, sem ter certeza se são 2 personagens, Salomão e a moça, mas aí o que eu faço com o pastor? Ah, mas o rei era o pastor de Israel. É difícil ter certeza. Ou então 3 personagens, o rei, o pastor e a moça. Mas daí poderia ser que o noivo estivesse se vestindo de rei, ou poderia ser, naquela hipótese em que Salomão teria uma posição desfavorável, que Salomão tentou finalmente se engraçar justamente com aquela que ele não poderia ter, que estava interessada no moço. Não há maiores exemplos na Bíblia e nem em literatura do Antigo Oriente que a gente possa se basear para comparar e para tirar outras ideias para interpretar esse texto. E isso dificulta a nossa análise dele. O que sabemos, então, é que não devemos procurar uma história, nada nos sugere isso. E não devemos também exagerar nas alegorias. Aquela ideia do capítulo 1, verso 4,
Na segunda parte, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Tem gente que acha que isso aqui foi o Êxodo, porque Deus trouxe o povo do Egito e o colocou em Canaã. Olha, é exagerar demais a interpretação. Ou então, capítulo 1, verso 13, que diz assim: o meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios, como se fosse o Senhor Jesus entre o Antigo e o Novo Testamento. É ir longe demais com esse tipo de interpretação. Também temos que tomar cuidado com a interpretação tipológica, aquela que procura enxergar correspondência entre fatos, ou pessoas, ou mandamentos do Antigo Testamento e a sua realidade final no Novo Testamento. É o caso de enxergar aqui o esposo e a esposa como Cristo e a igreja? Não parece ser o caso. Embora Cristo seja, sim, o noivo e a igreja seja a noiva, lá no Novo Testamento, nunca essa relação é descrita em termos sexuais. Não há nada lá no Novo Testamento que possa nos mostrar alguma autorização para a gente entender aqui que o elogio do noivo para o corpo da noiva, ou as ideias que são aqui de forte conotação sensual, embora sempre em linguajar respeitoso, possam estar nos autorizando a concluir que aqui nós temos que interpretar isso como sendo o romance de Cristo com a igreja. Não, é a vida conjugal aqui o assunto do livro. E então trata-se de uma canção de amor, que celebra o amor sem enredo, mas que tem uma unidade de tema, a ideia de falar da vida conjugal e da beleza dela. Esse é, em suma, o que podemos dizer a você introdutoriamente a respeito do livro dos Cantares. Você não vai identificar enredo, nós teremos dúvidas sobre quem são os personagens, mas sabemos que este livro celebra as delícias do casamento, celebra o sexo puro criado por Deus. Há um resgate aqui do jardim do Éden, onde homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, onde essa sexualidade é vivida com a aprovação de Deus, e tendo você e eu acabado de ler o livro dos Provérbios, que manda que o jovem se delicie com a sua esposa e que ele procure de fato uma mulher sábia para se relacionar com ela de forma bela. Há outros detalhes a respeito deste livro que eu vou comentar no vídeo de amanhã, se Deus nos permitir. Mas por hoje, nesses 4 capítulos, você vai notar, eu nem estou me detendo na análise do texto propriamente dita. Tal é a nossa dificuldade de analisar os detalhes do que temos em mãos. É melhor fazer esse voo mais panorâmico e tirar uma conclusão a respeito do livro como um todo, porque isso é mais seguro, nós podemos afirmar estas coisas com uma certeza maior. Todas as demais questões secundárias aqui são muito escorregadias, e eu prefiro então dar a você elementos para tirarmos lições corretas da obra como um todo. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre a aplicação disso, das lições que esse livro nos traz. E domingo, se Deus nos permitir, nós vamos ter mais um último estudo a respeito do livro todo. Deus tenha misericórdia da sua vida, bom estudo para você. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.